E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje, pessoal, a gente vai compilar alguns indicadores macroeconômicos, começando com esse aqui, ó. Pega, já vai deixando seu like, hein, porque a gente vai direto pro assunto aqui, hoje sem merchan de curso, porque eu quero que você compartilhe esse vídeo para que você possa ajudar mais pessoas a compreender o risco agora da macroeconomia, pessoal. Pega esses indicadores que podem aí apontar que o mercado pode estar próximo de uma grande correção e, claro, grandes correções são grandes oportunidades. O mercado já vem caindo já fazem alguns meses, mas a gente pode ver quedas ainda mais acentuadas em breve, pessoal. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, porque a grande jogada é que a gente viu uma grande expansão do mercado, muito influenciada pelo aumento do balanço do Fed. Ou seja, o que o Fed fazia? O Fed é o Banco Central Americano, para você que está chegando agora no canal. Então o que o Fed fez? Ele comprava títulos podres, ele comprava dívida pública, ele comprava alguns ativos, o Banco Central fazia isso e injetava dinheiro na economia quando ele compra esse ativo. E dessa maneira, com mais dinheiro entrando na economia, você tem uma expansão monetária, e com essa expansão monetária você tem um crescimento ali da valorização dos ativos. E a grande jogada, pessoal, é que agora, com a inflação elevada, nós estamos vendo um movimento reverso. Ao invés de expandir o balanço, ao invés de expandir a liquidez, a gente está vendo uma contração da liquidez. Nós estamos vendo uma redução desse balanço. E a grande jogada é que isso vai se refletir no preço das ações. O que fez as ações se valorizarem agora vai fazer as ações se desvalorizarem. Essa que seria a lógica. E o que você está vendo aí na sua tela? Desde quando o Fed começou a reduzir o seu balanço justamente para drenar a liquidez do mercado, para reduzir a inflação, já que a inflação é um fenômeno monetário decorrente da expansão da base monetária, então de lá para cá a gente vê o mercado corrigindo. E aí, pessoal, tem essa matéria da Bloomberg, que o Yahoo postou aqui, que vai falar justamente sobre isso. O caso de baixa iminente do S&P, pessoal. Baixa iminente no S&P de 15% é isso que os grandes bancos estão falando. E aí isso está muito relacionado com essa questão da liquidez, tá? Então a gente vai aprofundar agora essa questão. Já deixou o seu like? Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, pessoal. Porque isso pode ajudar muitas pessoas a não se lascarem aí, a não perderem o patrimônio delas. Compartilha aí para fortalecer o nosso canal e deixa seu like. Vamos lá. Então, como o S&P caiu de março a junho, a liquidez caiu drasticamente. De acordo com o Morgan Stanley, olha só o que eles estão falando. A recuperação desde setembro ocorreu quando a empresa estima que 200 bilhões de dólares em dinheiro foram devolvidos justamente naquele movimento que eu estava explicando para vocês, do drenar da liquidez do balanço do Fed, da redução do balanço do Fed, onde ao invés dele comprar os ativos, ele vende os ativos, tá? Então, como o Fed, com quantitative tightening, né, operando a um ritmo de 95 bilhões de dólares por mês, ou seja, nós estamos tendo uma contração econômica, nós estamos tendo um apertamento monetário duplo. Muitas pessoas falam apenas na questão da taxa de juros. A taxa de juros está aumentando, então agora a economia vai contrair por conta da taxa de juros. Isso é verdade. Só que as pessoas só se ligam na taxa de juros. O que a maioria das pessoas esquecem é que ao mesmo tempo que a taxa de juros está aumentando para induzir essa economia para uma contração, para reduzir a inflação, a gente também tem a redução do balanço do Fed. Então, esse movimento de ciclo, de final de ciclo agora, ele tem dois fatores de contração. Como a gente está falando agora, um deles é a redução do balanço. Então, pessoal, estima-se que essa redução até agora aí está sendo aí em torno de 95 bilhões por mês, certo? Então está sendo drenado da economia 95 bilhões de dólares por mês, além da elevação de taxa de juros. E o Tesouro, né, está prevendo que seu saldo de caixa aumentará em 200 bilhões no final do ano, ou seja, eles vão vender aí mais 200 bilhões de ativos. Então, com o aumento do caixa do Fed
se elevando, quer dizer que tem menos dinheiro circulando na economia. A inflação reduz, mas isso também leva a economia a ter problemas, né? A ter contração. Isso equivale a um aperto de liquidez que, por si só, implica em uma queda de 8% para o S&P até dezembro. Só por isso o S&P poderia cair 8%. Essa fuga de liquidez será muito difícil de combater, eles estão alertando. A equipe diz que essas correlações provavelmente serão quebradas assim que o balanço patrimonial e o excesso de liquidez do quantitative easing se normalizarem. No entanto, por enquanto, dizem eles, seria um erro ignorar o risco de redução da liquidez. As opiniões divergem sobre a influência do quantitative tightening, né, nos preços dos ativos. Em agosto, o estrategista do Bank of America estimou que o quantitative easing explicou mais de 50% da mudança dos múltiplos preço-lucro do S&P desde 2010. E o quantitative tightening, né, que é a contração, planejado, reduziria 7% do valor do índice. Os touros das ações dizem que as forças, como os lucros corporativos, sustentaram a recuperação dessas 7 vezes do S&P, desde março de 2009, até seu último pico em janeiro. No entanto, um caso popular entre os ursos sustenta que todos os ganhos foram construídos com o apoio do Fed, com o aumento dessa liquidez. Com mais dinheiro disponível, as ações iam subindo, o mercado ia subindo. Que viu seu balanço se expandir para recorde, uma vez que o estímulo é revertido e o pensamento continua. Então, Doug Hamsor, diretor de investimentos do Loud Group, diz que o aperto monetário do Fed está piorando a crise de liquidez e o momento em que uma economia em expansão a está esgotando simultaneamente, né, pessoal? Então, tá aí mais fatores para a gente ver mais quedas no mercado. Então, levando somente esse fator da redução da liquidez do mercado, a gente poderia ver uma queda aí, seus capitalistas, de pelo menos 15% no S&P. E nós estamos vendo agora o S&P em queda, muito então por conta dessa questão da liquidez global, tá? Qual que é o maior medo do mercado hoje, segundo essas pesquisas aqui que são feitas? Estagflação. Então, o maior medo do mercado hoje é uma estagflação, que seria uma estagnação econômica com inflação elevada. Depois aqui tem uma recessão deflacionária, que é justamente o que está acontecendo agora, né? Onde a inflação ela começa a reduzir, mas essa inflação reduzindo também significa que a economia está contraindo. E a economia contraindo significa que as empresas vão ter menos lucros. Então o que os touros justificam que fez as ações do S&P subirem, também vai por água abaixo em breve. Quando os balanços das empresas começarem a vir negativos, então significa que o S&P vai começar a corrigir também? Ah, fique esperto aí, seu capitalista. Bom, aqui nesse vídeo, as sardinhas serão trucidadas. Eu falei sobre fatores macroeconômicos e dados macroeconômicos que apontam que a gente pode ver aí mais contração na economia real. A economia real está contraindo. E isso vai interferir, pessoal, justamente nas ações, nas criptomoedas, na renda variável. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição, bem como demais links para você continuar maratonando os vídeos do canal. Além desses problemas macroeconômicos e esses problemas de liquidez, nós também temos aí o problema de grandes instituições poderem quebrar. O Credit Suisse, a gente falou em alguns vídeos passados, ele está com problemas aí de liquidez, os saques do banco começaram a se elevar, ele teve prejuízo, né, pessoal? Então o Credit Suisse tem uma perda estimada de 1,6 bilhões de dólares para o quarto trimestre e 88 bilhões em saídas de clientes devido à perda de confiança. Então, conforme os investidores vão sacando o seu dinheiro lá do Credit Suisse, o risco de insolvência aumenta e também por conta disso, o lucro do banco vai por água abaixo. 1,6 bilhão aí de perdas, pessoal. Isso aqui é muito grave. Se um banco como o Credit Suisse quebra, isso poderia levar a um crash do mercado, né? Poderia levar a um efeito dominó do mercado muito maior do que a gente está vendo nas criptomoedas. As criptomoedas é um mercadinho bobeira perto de um problema com o Credit Suisse. E as ações desse grande banco,
elas estão despencando, como vocês conseguem ver aí na sua tela. Do topo lá de 2007 para cá, com todas as polêmicas que o Credit Suisse vem se envolvendo, né? Parece até o gráfico da correção dos bitcoins aí nos fins de ciclo. 95%, pessoal, de queda já nas ações do Credit Suisse, gente. 95% de queda, tá? E agora ela está nas mínimas históricas. As ações do Credit Suisse estão nas mínimas históricas. Então o preço ele reflete justamente a desconfiança do mercado com essa grande instituição. E outro fator que a gente tem que observar são os CDS, os Credit Default Swaps, que estão disparando ali na questão do Credit Suisse. O que significa que as pessoas estão buscando esses seguros, que são os CDS, para se protegerem de uma eventual quebra ali do Credit Suisse. Isso indica que o mercado está enxergando algum problema, um cheirinho de coliformes fecais no ar, tá? O mercado está identificando isso e está buscando as ferramentas para ganhar com isso. E essa explosão dos CDS do Credit Suisse, elas são maiores do que o risco, né, pessoal, que a gente identificou lá nos bancos na crise do subprime em 2008, né? Então, essa fragilidade pode ser mais um combustível para o mercado entrar em pânico, porque a gente ainda não viu o pânico nos ciclos psicológicos. Ainda falta um pânico no gráfico nas criptomoedas e também aqui nos mercados globais, como por exemplo no S&P. Então, um problema, né, no sistema financeiro tradicional poderia, né, justamente ser o combustível para levar as ações, para levar os mercados de renda variável de maneira geral para mais correções. Então vamos ficar muito atento nessas questões. Vou lembrar vocês novamente, S&P testa justamente, ó, esse canal, essa linha de tendência de baixa que foi resistência aí algumas vezes já no passado, 4 vezes pelo menos aqui, essa linha de tendência foi resistência. Nós estamos num rally de fim de ano, né, rally de Natal, o mercado busca narrativas, mas como a gente viu anteriormente, o que manda é a liquidez, o que manda é a grana. E se a gente pegar o dólar index, deixa eu abrir o dólar index para vocês, essa liquidez, esse dinheiro que está sendo drenado, ele também está indo para o dólar, né? As pessoas vão para a renda fixa nesse momento, vão para a segurança do dólar. E a gente vê o dólar aqui, pessoal, numa disparada, né? Aí no último ano, né? Nos últimos meses o dólar vem aqui, ó. A partir de maio de 2021, ó, o dólar vem ganhando muita força. Ele está numa correção agora, pessoal, mas eu acredito que ele vai voltar a se valorizar. Essa correção é muito por conta desse rally que a gente está vendo, mas assim que o S&P começar a perder valor aqui, a gente vai ver o dólar ganhando força novamente, tá? Então fiquem de olho também no dólar index, beleza? Aqui, pessoal, nós temos esse gráfico muito legal, que ele dá uma ideia da correlação do movimento atual corretivo do S&P com o movimento que aconteceu entre 2006 e 2009 no S&P. Então a gente está vendo semelhanças muito grandes da correção atual do S&P 500 com a que aconteceu lá no S&P nesse período entre 2006 e 2009. E agora, né, pessoal, nós estaríamos então, se repetirmos o que aconteceu em 2008, nós estaríamos na última pernada corretiva. Eu acredito que a gente vai ter mais aqui correções, porque eu acredito que a gente vai vir aqui testar os 3.000 pontos e podemos aí vir a patamares até abaixo dos 3.000 pontos no S&P. A queda que o Morgan Stanley lá estava falando, de 15%, levaria o S&P justamente a testar o fundo, né, da última correção. Eu acho que eles estão sendo até conservadores, levando em consideração apenas a liquidez. Porque o cenário está muito mais complicado do que a gente observar só a contração da liquidez. Tem muito mais fatores que podem fazer as ações caírem. Por isso que eu digo, o mercado ainda não precificou o risco macroeconômico. O mercado ainda está ganancioso. Fiquem espertos, bunda na parede, busquem o conhecimento e se antecipem. Quem se antecipa, quem domina os ciclos, quem domina a macroeconomia e quem gerencia risco, vai se dar bem. Porque as crises são oportunidades, seus capitalistas. Fechamos mais um vídeo por aqui. A gente se vê na próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo para o máximo de grupos aí do WhatsApp que você conseguir, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, a essas informações, para que elas consigam entender o que está acontecendo na macroeconomia e, claro, gerenciar o capital delas. Agora, é hora de talvez você ter um pouquinho de cuidado e controlar a ganância.
A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.